Olá, turma! Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria começar dando meu boa noite. Iracema, tudo bem? Fabiana Duarte, Vitória Macedo, Joanilda Santos Veloso, Kaique, Marion e Marineide Fernandes dos Anjos. E a todos e todas que estão ligadas pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre a nova ordem mundial. Geopolítica, professor? Exatamente. Você já vem falando isso, né? Continuidade, né? Relações internacionais. Vamos lá falar aí da nova ordem mundial. E sobre isso, vamos abordar a nova ordem mundial e o mundo bipolar. Aula passada, turma, eu até já andei conversando com vocês sobre ordem mundial, que é um conjunto de regras e leis e princípios que rege as relações entre os países. Vamos lembrar disso? Bora! Eu até fiz um comparativo com vocês na aula passada. Eu disse, olha, turma, temos as relações entre os países. Ok. Os países do mundo inteiro se relacionam. Entendi. E como os países do mundo se relacionam? Eles obedecem regras? Com certeza. Princípios? Exatamente. E essas regras, princípios e leis é a ordem mundial, gente. Na tua casa, vocês obedecem regras? Todas as casas são assim? Pois no mundo, as pessoas, que no caso são os países que se relacionam como uma grande casa, eles obedecem regras. É a ordem mundial. É simples. Ordem mundial. Um conjunto de regras e leis e princípios que norteiam as relações entre os países. Beleza, turma? E é isso, galera. Essas relações, essas ações dos países. Marileide, lá de Guaribas, e todos do planeta Terra, como nós nos relacionamos. É a famosa ordem mundial. E ela, gente, é fruto das relações entre os países, dos grandes governantes, das nações. E nessa ordem mundial, quem dita ela, normalmente, são as grandes potências mundiais. Olha só. Mas o tema da aula, além da ordem mundial, é o mundo bipolar. Acompanhe a leitura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os principais países envolvidos no conflito, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, se encontravam em péssima situação socioeconômica. O cenário da destruição dessas nações enormes, o cenário dessas nações eram enormes, a infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. É aquela história, turma, terminada a Segunda Guerra Mundial, as nações estavam destruídas, arrasadas, as nações estavam totalmente distorcidas, destruídas. E o que vai acontecer? Olha, gente, o mundo precisava se reconstruir. Terminou a Segunda Guerra, Europa no chão, Japão arrasado. Principalmente a França, o Reino Unido até que não, porque é ali mais afastado, mas a Alemanha, a França, Polônia, Bélgica, essas nações europeias, turma, destruídas totalmente. O mundo europeu de joelho, terminada a Segunda Guerra. E vocês sabem, quando se vai reconstruir, gente, atende-se a interesses. Olha o que eu quero dizer. Se a Europa estava arrasada, a Europa,
e precisava ser reconstruída. Quem vai reconstruir? As duas potências que venceram a guerra: os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Os soviéticos e americanos agora vão resolver reconstruir a Europa. Só que eles vão reconstruir de acordo com seus interesses. Com seus interesses. Eles vão querer reconstruir a Europa puxando para sua área de influência. Eles vão querer reconstruir a Europa de acordo com seus interesses econômicos e geopolíticos. E é aí que começa a Guerra Fria. Quando essas duas potências resolvem reconstruir o mundo europeu. Os Estados Unidos vão investir principalmente na parte oeste da Europa e a União Soviética na parte leste. E nessa onda de reconstrução pelos dois, a Europa começa a se dividir. E o epicentro dessa divisão foi a Alemanha. Porque vocês sabem, os alemães lutaram na guerra, queriam vencer a guerra e perderam a guerra. Os nazistas, Hitler, o exército alemão, foram derrotados. E a Alemanha, após a sua derrota, ela vai receber a ocupação de povos que venceram ela, como francês, inglês, americanos e soviéticos. Imagina um país, a Alemanha, perdendo a guerra e sendo ocupado por tropas de 4 países. Meu Deus do céu. Perdeu, parceiro. Perdeu. Aí ela foi ocupada, a Alemanha, por esses 4 exércitos. Só que os franceses venceram a guerra, mas estavam destruídos porque sofreram com ela. Os ingleses também. E os franceses e ingleses logo se uniram aos Estados Unidos e formaram um só interesse. Os soviéticos ficaram do outro lado. Não, meu interesse é outro. Isso dentro da Alemanha, viu, gente? Dentro da Alemanha. Aqui, na Alemanha, os soviéticos. E do outro lado, Estados Unidos, França e o Reino Unido. Aí nessa onda, gente, a Alemanha começa a receber investimento capitalista e socialista. Capitalista e socialista. Olha, não dava, gente, para um país ser ao mesmo tempo capitalista e socialista. Não dava para um país ser governado por um governo que fosse capitalista e socialista. Não tinha como. Não tinha como. A Alemanha estava dividida ali. A partir do momento que os exércitos ocuparam ela. A partir do momento que ela passou a ser área de influência soviética e americana. Não tinha outro destino para esse país, a não ser o quê? A divisão. E aí resolveram, turma, dividir a Alemanha. Em 1949, dividiram a Alemanha em 2 países, em 2 Alemanhas. Olha só, pegaram a Alemanha, derrotaram os nazistas, ocuparam a Alemanha, passou a ser área de influência americana e soviética, acabaram dividindo a Alemanha. Em 1949, foi criada a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era a Alemanha socialista, conhecida como República Democrática Alemã. Capital, Berlim. E do lado oeste, a Alemanha capitalista. Um outro país, tu.
Fica conhecido como a República Federativa da Alemanha. Ó, o outro lado, o socialista, era a República Democrática. E do outro lado era a República Federativa. A federativa era capitalista. E a democrática, socialista. Dividir a Alemanha, turma. Capitalista e socialista. A socialista, capital Berlim. E a capitalista, capital Bonn. Meu nome, professor? Bonn. Ah, tá bom. E aí dividiram. E o centro da Alemanha era a capital Berlim, gente. Só que como era a capital, ela foi ocupada por americanos e soviéticos na capital. Aí, professor, agora começou a confusão. Mas essa Berlim não era a capital da socialista? Uma banda. A outra banda era cidade capitalista. Ah, professor, agora eu estou sem entender. Não, é simples. Dividir o país. De um lado, a Alemanha capitalista, do outro lado, socialista. Qual é a capital da Alemanha socialista? Berlim. Só que não era Berlim toda, não. Era apenas a parte leste de Berlim. A parte oeste era uma cidade capitalista. Meu Deus do céu. Imagina uma cidade em que uma banda dela é capital de um país. Repito, Berlim era assim, gente. Uma banda de Berlim era capital de um país socialista. E a outra banda dessa cidade de Berlim era apenas uma cidade capitalista. Olha só a loucura. Uma cidade dividida em duas, um país dividido em dois. Uma cidade em que um lado é capital, do outro lado não é capital. Espera aí, professor. Vamos supor que eu pegasse Teresina, dividisse em duas partes Teresina. Uma parte fosse a capital do Piauí, Teresina, uma parte capital do Piauí, e outra parte, Teresina, fosse uma cidade de outro estado. Aí embora se concentrar dentro de Berlim. Uma banda da cidade, capital do país socialista, e outra banda, uma cidade capitalista lá da outra Alemanha. E aí, gente, os soviéticos investiam na parte da capital deles e os Estados Unidos investiam na parte da cidade deles. Aí Berlim passou a ser uma cidade dividida. De um lado recebia investimento dos Estados Unidos, capitalista, e do outro lado era a capital socialista. Aí começou o fresh. Porque os Estados Unidos jogaram pesado. Jogaram foi dinheiro. Os Estados Unidos jogaram toneladas de dinheiro em investimentos do seu lado capitalista da cidade. Jogaram muito mais dinheiro do que os soviéticos do lado capital. Aí, meus amigos, se eu moro lá nessa cidade, e eu digo, ó, esse lado aqui que é capital está recebendo investimento soviético. Mas esse lado aqui que é capitalista está recebendo muito investimento dos Estados Unidos. Esse lado capitalista da Berlim, que estava recebendo investimento dos Estados Unidos, prosperou muito, turma. O lado capitalista da cidade bombou. Bombou. E o lado socialista, que era a capital, não bombou. Aí o que? Ora, gente, se você, Kaique, Marineude, galera toda, Jonilda, Vitória, Fabiane, Iracema, galera toda, se nós morássemos do lado socialista de Berlim, que era a capital, né? Vendo o lado capitalista bombar, cheio de emprego, modernidade, consumo, shopping, hã? O que nós iríamos fazer, turma? Morar lá do outro lado. Aí, galerinha, bora pro lado capitalista. Vamos deixar aqui esse lado capital. Lá tá tendo mais emprego do lado capitalista. Aí, ó.
Aí a galera começou a vir aos montes, turma, do lado leste capital, socialista, para o lado cidade capitalista. Gente, aí mostrava o povo chegando para morar. E os Estados Unidos faziam a questão de mostrar na televisão, no rádio, humilhando. Aí, soviético, aí. Galerinha vindo para cá, ó. Aqui tá bombando, ó. Aqui é mais rico, ó. O lado capital socialista aí. Ih, então todo mundo vindo. Tá vendo como o capitalismo... Aí, meus amigos, os soviéticos, como é que é, rapaz? Por que vocês estão indo para lá? Ora, mas... Aqui na capital não tem tanto emprego quanto lá. Aqui é só administração por lá. Tem bomba de negócio. Aí o soviético, proibido a ida para lá. Todo morador da capital não mais pode sair do lado capital para o lado capitalista cidade. Tem que ficar na capital. Deu certo. Que nada, os caras continuaram indo. Todo mundo, ó, vazando. Aí o soviético, é? Eu proibi e continuo indo? Vamos embora fazer um muro. Construir aqui um muro. Bora. Faz um muro aí, menino. Constrói o muro. Marcelo, tu tá contando a história do Muro de Berlim? Peraí, cara. Muro de Berlim, construído na cidade de Berlim, 1961. Quem foi que construiu o Muro de Berlim? Foram os soviéticos. Foram os socialistas. Para que eles construíram o Muro de Berlim? Para barrar a migração de alemães do lado capital socialista para o lado cidade capitalista. Porque, já te falei, Berlim, um lado dela era capital socialista e o lado da cidade de Berlim era apenas uma cidade capitalista. Marcelo, aí os caras fizeram o Muro de Berlim. Meus amigos, quando foi construído o Muro de Berlim, do dia que ele foi concluído, quem morasse desse lado nunca mais pôde passar por lado de cá. Professor, não dava para pular esse muro, não. Né? Alto. E militarizado, viu, gente? Tiveram quem tentasse. Só tentaram uma vez. Vocês me entenderam, né? Famílias ficaram separadas, gente. Você sabe que esse muro só foi cair, galerinha, em 1989, quase 1990. 70, 80. 3 décadas, quase 30 anos de muro. Aí as pessoas ficavam olhando do outro lado, vendo os parentes, mas não podia ir. Podia não. Aí, gente, é o cenário da Guerra Fria. Aí ela foi sendo alimentada aí. Essa Guerra Fria. Olha só. Após o conflito, isso é a Segunda Guerra, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou vários territórios, aperfeiçoou o desenvolvimento de armas nucleares e ampliou sua área de influência no leste europeu. Olha aí, ó, no leste europeu. É isso que eu estou dizendo, gente. No leste europeu. Enquanto os soviéticos ocuparam o leste europeu, os americanos ocuparam o oeste europeu. Além de possuir o maior exército do planeta, os homens se armaram, turma. Os soviéticos se armaram, se juntaram, criaram armas nucleares. Aí os soviéticos, com esse grande exército, começou a ocupar, a influenciar o leste europeu. Lituânia, Letônia, Estônia, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Alemanha Oriental, toda essa galera todinha, ó, República Tcheca, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina.
Lituânia, Letônia, Estônia, a Ucrânia que está em guerra, que ela está anexando de novo. Alemanha Oriental. Moço e soviético deram trabalho. Disse, vamos para cima do leste europeu. Nós vencemos também essa guerra. Esses países vão se tornar nossos aliados. Vão adotar o socialismo. Vão ser contra os Estados Unidos. Nós vamos expandir o nosso império. O mundo vai virar socialista. Era a ideia deles. Aí os Estados Unidos, como é que é, rapaz? Vocês querem implementar o quê, rapaz? Vocês soviéticos. O socialismo no mundo? Aqui na Europa? Não vão, não. De um lado, os soviéticos socialistas querendo expandir. Expandir. Conquistar. Influenciar. Fazer com que todo mundo aderisse ao socialismo. E do outro lado, os Estados Unidos, vamos conter, vamos barrar, vamos parar esse expansionismo de vocês. Como foi que os Estados Unidos fizeram isso? Primeiro, injetando dinheiro na Europa para ninguém virar socialista. Gente, eles criaram foi um plano de ajuda econômica para a Europa, aliada deles, os Estados Unidos. Ficou conhecido como Plano Marshall. Plano Marshall. O que é isso aí, professor? O Plano Marshall, turma, foi um plano de ajuda econômica americana aos países europeus recém-guerreados, porque estava tudo destruído. Aos Estados Unidos, não, peraí, não, você não vai virar socialista, não. Vou injetar dinheiro, claro, emprestado, né? Em vocês. Aí eles começaram a receber essa grana dos Estados Unidos. Aí os aliados, não, vai ajudar a gente, vai proteger a gente, tamo junto. Simplesmente o oeste europeu, aí eu tenho a França, eu tenho a Espanha, Portugal, Grécia, Itália, aí eu tenho a Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, parte oeste da Alemanha, outros países europeus menores ali, vários países vão receber ajuda dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos queriam com essa ajuda? Conter a expansão socialista. Meus amigos, o conflito foi se desenhando. Por esses aspectos em comum, olha só, Estados Unidos e União Soviética passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre essas duas nações. O sistema político. Os Estados Unidos capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialistas. Cada uma exercendo sua influência geopolítica global. Olha essa imagem, turma. Aqui do lado dos Estados Unidos, eu tenho a figura do tio Sam. O tio Sam, que é o símbolo do poderio americano. E aqui desse lado eu tenho o urso, lá do frio soviético, da Rússia. Esses símbolos representam a pujança, o poderio, a força. Embaixo vocês estão vendo os continentes. Olha aí na imagem. Embaixo, vocês estão vendo os continentes. E eles brincando, como se esse continente é meu, essa parte é minha, essa parte é sua. Dividiram o mundo, gente. E foi nesse sentido, gente, que começou a Guerra Fria. Os Estados Unidos injetando dinheiro. Professor, e os soviéticos não injetaram dinheiro
nos seus aliados, injetaram. Eles criaram até um plano econômico chamado de Comecon. Esse Comecon era um plano de ajuda socialista aos seus aliados. O plano Marshall era um plano econômico de ajuda capitalista aos seus aliados. E assim, gente, começou, olha que a Guerra Fria está começando agora. Ela começou na esfera geopolítica, econômica, plano Marshall capitalista, plano econômico Comecon socialista. Observem que ela vai começar no plano econômico, geopolítico, político. Só que a construção do Muro de Berlim, isso acendeu a luz dos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, não, pera bem, Estados Unidos. Só ajudar financeiramente meus aliados não vai dar. Só injetar dinheiro não vai dar. Porque os soviéticos estão se armando. Armas nucleares. Eles não estão para brincadeira não, e não são amadores. Tem um grande exército. Os Estados Unidos, os soviéticos têm um grande exército. A União Soviética tem um grande exército. E esses meus aliados aqui na Europa? Não tem, gente. Esses aliados aqui na Europa, separadamente, são pequenos, comparado à União Soviética. Na hora que ela quiser, ela invade. E se ela invadir, ela toma. E aí eu vou perder minha influência. Os Estados Unidos ficaram tão preocupados com o exército soviético que poderia a qualquer hora invadir suas repúblicas amigas, que os Estados Unidos resolveram se unir numa grande aliança militar com seus aliados. Estados Unidos, vem cá, vamos se reunir nós todos. Todos nós, aliados, vamos nos reunir numa grande aliança militar. Porque vocês, europeus, pequenos, separadamente, são muito frágeis. E a União Soviética facilmente invade qualquer um de vocês. E ela está ameaçando fazer isso. Se vocês ficarem separados, os soviéticos vão invadir. Mas se nós nos unirmos numa grande aliança militar, prometendo nos ajudar a nos tratarmos como irmãos, os soviéticos vão pensar duas vezes antes de invadir qualquer um de nós. Porque a lei é a seguinte: se invadir um, é como se tivesse invadido todos. Todo mundo vai entrar nessa guerra através dessa aliança militar. Aí, gente, dessa ideia americana nasceu a OTAN. OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Que ainda hoje existe, viu, gente? Aí a OTAN, essa aliança militar do Ocidente, foi criada pelos Estados Unidos e os seus aliados da Europa, justamente para proibir uma tentativa de invasão soviética. Eles disseram, rapaz, os soviéticos, eles vão pensar duas vezes antes de invadir a gente. Que agora a gente está numa aliança militar. E assim aconteceu. Só que quando os Estados Unidos criam a OTAN, que se une militarmente com seus aliados capitalistas, os Estados Unidos,
Aí, meus amigos, os soviéticos, espera aí. Eu sozinho, União Soviética, podia invadir qualquer um. União Soviética, podia invadir qualquer um. Mas eles se uniram numa grande aliança, a OTAN. Agora ficou mais difícil para mim. Agora eu estou preocupado comigo e com os meus aliados socialistas. Porque agora nasce do lado de lá uma grande aliança militar que pode querer o quê? Invadir meus amigos, ou até a mim mesmo. Aí agora quem vai se sentir ameaçado com a criação da OTAN capitalista, Aliança Militar Capitalista, é a União Soviética. Aí disse, não, cara, peraí. Eles estavam com medo de eu invadir qualquer aliado deles, se uniram e formaram uma grande aliança militar, agora eles querem. Aí, agora quem está preocupado sou eu. Aí foi que os soviéticos fizeram. Agora foi a União Soviética, fez a mesma coisa dos Estados Unidos. Se reuniu com os seus aliados socialistas. Galera, a gente também tem que se unir numa aliança militar. Não. Aí eles se reuniram lá na Polônia. Os socialistas, liderados pela União Soviética, resolvem também criar sua aliança militar. Lá em Varsóvia, capital da Polônia. E justamente por isso nasce a Aliança Militar Soviética, que ficou conhecida como o Pacto de Varsóvia. Ei, professor, aí o cenário está montado. Aí o mundo prendeu a respiração. Disse, rapaz, o negócio aí é sério. Eita, meu Deus do céu. Boa noite, Paulo Guedes. De um lado, uma grande aliança militar capitalista, OTAN, que foi criada com medo da expansão soviética. E do outro lado, uma grande aliança militar socialista, criado pela União Soviética, o Pacto de Varsóvia. Tu tá vendo, galera, que quando um faz uma coisa, o outro faz... E aí foi... É igual aquela história, um ameaça, outro ameaça, e começa... Aí a briga começa. Primeiro os soviéticos mostraram as garras. Os americanos se preocuparam, criaram a OTAN. Aí os soviéticos, já com medo da OTAN, criaram o Pacto de Varsóvia. Meus amigos, depois que essas duas grandes alianças militares, capitalista e socialista, surgem, aí, meus amigos, o negócio muda de patamar, o conflito. Porque enquanto estavam apenas as duas potências disputando influência, só que agora eu não me refiro só aos Estados Unidos. Eu me refiro à OTAN, uma grande aliança militar. Eu não me refiro agora somente à União Soviética da época. Eu me refiro agora ao Pacto de Varsóvia. Gente, eu estou querendo dizer para vocês que nunca na história da humanidade nós vamos ter uma aliança militar, uma não, duas alianças militares, duas grandes alianças militares compostas por vários países de um lado e outra aliança militar composta por vários países do outro lado. Aí o mundo diz, não, estamos caminhando para outra guerra. Estamos caminhando para a terceira guerra. Isso na época, né? Na época, gente, estamos caminhando para a terceira guerra. O mundo, pô, gente. E o pior é que essas alianças militares, elas investiam em armamento. Bombas, algivas, mísseis e tanques, o cão. Na hora que os soviéticos inventavam um míssil, eles faziam uma parada militar para comemorar. Aí, imediatamente, os Estados Unidos já lançavam.
uma outra arma de guerra e fazia parada militar. Daqui a pouco, os soviéticos mostravam um avião de guerra supersônico. Aos Estados Unidos, peraí, que já está aqui o nosso também, vamos lançar. Aí os soviéticos inauguravam porta-aviões no mar. Não, não é voando não. Porta-aviões no mar. Os Estados Unidos já mostravam os seus... Gente, era uma verdadeira corrida. Eles ficavam correndo, disputando. É por isso que o nome, gente, ficou conhecido como corrida armamentista. Corrida armamentista. Porque era isso, gente. Um inventava uma bomba, outro outra bomba. Um tanque, outro tanque. Um míssil, outro míssil. Um porta-avião, outro porta-avião. Um inventava... Nessa onda, gente, o mundo ficou dividido. Porque os dois, essas duas potências unidas com seus aliados, cada um do lado, eles tinham muita grana, poder de investimento, tecnologias que estavam desenvolvendo, e dois grandes exércitos, OTAN, Pacto de Varsóvia. Vocês querem o quê, tu? Por isso que é bipolar. Quem fala bipolar é porque não tem uma menina é bipolar. Ele tem duas personalidades, bicho é doido. Não, bipolar. É porque eram dois polos, bipolar. Eram dois polos de poder. O mundo foi dividido em dois polos de poder pesado. Aí vem aquela frase que eu até já falei aqui. Guerra Fria. Guerra Fria porque era uma guerra de nervo, de ameaça, de tensão, de provocar medo. Porque a partir do momento... Gente, eu sou de 77. Eu já vou pegar do final, do meio para o final, essa Guerra Fria. Eu, na minha adolescência, eu via a União Soviética. Eu, em 91, eu sou de 77, 87, eu tinha 11 anos, né? Não, é? 14, né? É. Eu tinha 14 anos quando a União Soviética deixou de existir. Eu me lembro. O fim da União... Olha, eu vi as imagens da queda do Muro de Berlim. Eu vi tudo. Eu sou daquela geração que já foi pegando o fim da Guerra Fria, esse conflito aqui que eu estou falando. Mas quem viveu nos anos 60, nos anos 70, moço de Deus. A cada notícia na TV da época, no rádio, o mundo prendia a respiração, gente. É assim, né? Porque você via aqueles mísseis sendo inaugurados e festejados de um lado e do outro. Aqueles tanques, Gente, hoje, quando estoura uma guerra como a da Ucrânia, que os russos, que eram da ex-União Soviética, invadem, a gente fica preocupado. Quando os russos ameaçam quem entrar na OTAN, a gente fica preocupado. Quando a China dá uma declaração para os Estados Unidos de ameaça, assim, de crítica, a gente fica preocupado. Porque hoje nós temos 3 superpotências armadas. Estados Unidos, Rússia e China. Que cada uma tem aliado. A gente fica preocupado. Imagina naquela época em que a ameaça era iminente. Era mais concreta. Eram declarações. Eram críticas. Eram influências que eles faziam dentro dos seus países e seus aliados. As pessoas ficavam atônicas. Até porque a gente sabia, gente, na época, que cada um deles, com o armamento que tinha, com o exército, bombas, tinham armas nucleares, cada um deles tinha poder de destruir a Terra dezenas de vezes. Tinha não, tem. Tinha não. Tem. E naquela época, gente,
quando estourou a notícia, eles têm a capacidade, cada um, de destruir a Terra dezenas de vezes. Eu disse, meu Deus, basta lançar dos seus porta-aviões mísseis para todos os continentes, tudo vai se acabar. Meu Deus. A gente sabia que podia deixar de existir. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje, falando da Guerra Fria, estruturando, mostrando como surgiu, o contexto histórico, o fim da guerra, a Europa arrasada, a Rússia, a União Soviética ocupando o leste, querendo se expandir, o socialismo, e os Estados Unidos tentando conter com o plano Marshall financeiro. Eles criam o Comecon, aí vem a OTAN e depois o Pacto de Varsóvia. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!